dado que Ele nos concede de podermos estar juntos para glorificar, para honrar e para falar das grandezas de Deus, aquilo que Ele gostaria que nós falássemos hoje, para o crescimento espiritual de cada um nesta noite. Vamos ficar de pé, por gentileza. Vamos elevar os nossos corações a Deus e vamos orar. Oremos. Bondoso Deus, Pai amado que habita no mais altos céus e de uma forma extraordinária aqui em nosso meio. Pai, nós queremos nessa noite entregar esse culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Queremos lhe pedir no nome de Jesus que o Senhor possa nos orientar, tomar a direção desse culto e fazer com que tudo concorra segundo a sua perfeita vontade. Pai, perdoa os nossos pecados. Pai, sede conosco em tudo que vamos fazer. Quero te pedir que o Senhor possa abrir a mente e o coração daqueles que estão nos escutando, tanto aqui na igreja como os que estão assistindo pela live e pelo YouTube. Sede conosco, ó Deus. Te pedimos essas bênçãos, não porque merecemos, mas pelo nome de Jesus, que nos concede o acesso direto à sua pessoa. Amém. Podeis sentar. Boa noite a todos os irmãos, aqueles que estão presentes aqui no culto e aqueles que nos acompanham através da transmissão. Que Deus possa nessa noite transformar cada vez mais a tua vida e você possa ser alimentado através da palavra. Eu gostaria de convidar nesse momento o grupo de louvor, que estará cantando o hino do cantor cristão número 25, Amor. Boa noite, igreja. Vamos louvar o nome do Senhor. Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos. 25 do cantor cristão. Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus.
Amém? Amém. É muito bom estar reunidos novamente aqui no templo, né? E eu gostaria de deixar algumas informações claras. Embora a gente nós estejamos reunidos de uma maneira diferente, com um certo distanciamento social, tomando certo cuidado com uso de máscara, álcool em gel, medindo a temperatura, mas a formalidade do culto e a espiritualidade do culto, ela não mudou. E o objetivo principal de glorificar a Deus nunca mudará. Então, põe teu coração na presença do Senhor. Louva a Deus com as tuas maiores forças. E quando chegar a hora da mensagem, que será transmitida pelo pastor, presta bem atenção à palavra que ele vai lançar. Sem mais demoras, eu gostaria de pedir a você que abrisse a sua Bíblia no texto de 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Caso você não tenha a Bíblia aí, não se preocupa, vai estar a projeção aqui mostrando o texto. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e a evite. Que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aquele que praticam os males. Gostaria de convidar o grupo de louvor nesse momento, que estará trazendo uma mensagem em voz da parte de Deus, que nós possamos louvar junto com eles. Logo após, o pastor Elias vai estar transmitindo a mensagem dessa noite. Você que está nesse lugar, por favor, fique de pé para louvarmos o Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Só, dois. Só. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todos confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. Quem sou eu para que a estrela da manhã? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine o caminho desse duro coração? Não apenas por quem sou, não apenas por quem sou, mas por quê? Mas porque tu és fiel, nem por tudo que eu faço, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor, que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu.
amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar? Quem sou eu pra que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de mim? Não apenas por quem sou, não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como onda no oceano, assim como um vapor. E ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Pode sentar, irmãos. Bom, chegado o momento de meditação da palavra do Senhor, de alimentação espiritual. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que permaneçam no templo, evitem sair, evitem se levantar para beber água, e até por conta de segurança e recomendação do Ministério da Saúde, que a gente precisa seguir as ordens que ela tem passado, para evitar também as consequências, né? Que de repente alguém passa, vê e denuncia. Então a gente está seguindo à risca aquilo que é recomendado pelo nosso governo e pelo Ministério da Saúde. Então estou pedindo aos irmãos que permaneçam aqui. Abre teu coração, abre teus ouvidos, abre a tua mente para a palavra que será ministrada. Pastora Dias. Queridos irmãos, diletos amigos, temos alguns visitantes nessa noite, vocês são bem-vindos à nossa igreja, que Deus abençoe cada um de vocês, que nessa noite vocês possam sair daqui com o coração abastecido das verdades que Deus passa para a gente através da sua palavra. Eu não vou aqui nesta noite falar nada do que eu acho, eu vou falar do que Deus acha. E isso é muito importante porque eu falho, mas Deus não falha. Pastor de igreja não fala o que ele quer, ele extrai da Bíblia Sagrada a palavra de Deus, porque Deus tem propósitos para as nossas vidas. Deus quer, de uma forma muito especial, que nós cresçamos na fé, que nós entendamos a posição que Ele tem para nós. Deus nos ama de uma forma extraordinária. E Deus quer que esse amor seja vivenciado diariamente, porque Ele retorna para que nós retornemos para Ele esse amor. Nós precisamos levar em consideração que nós devemos a Deus a glória, a honra e o louvor, porque Ele nos ama de uma forma extraordinária, a ponto do seu Filho Jesus Cristo descer do céu. Parece uma coisa simples, mas Cristo é a majestade do céu. Cristo é Deus, Ele não é Deus Pai, Ele é Deus Filho. A gente precisa entender isso, para não confundir. Jesus Cristo é o Deus Filho,
antes do mundo existir, ele já existia. E ele estava no céu. A Bíblia diz que ele se despiu da sua majestade. É mais ou menos alguma coisa assim. É como se a rainha da Inglaterra viesse visitar o bairro mais pobre daqui do Brasil. Deus, Cristo, desce do céu, se despede da sua majestade, ou como se tivesse tirado toda aquela glória, aquela honra, aquela roupagem de rei, e se veste da maneira mais simples para poder nos alcançar. Uma criança perguntou ao pai: papai, como é que Deus é tão grande e ele vem para o meio da gente através de um homem chamado Jesus? O pai disse para o filho: filho, você está vendo aquela formiguinha? Ele disse: estou, papai. Se você quisesse falar com a formiguinha, o que você faria? Ele disse: papai, eu tinha que me tornar uma formiguinha também. Ele disse: você entendeu? Para poder Deus, na sua glória, na sua majestade, o Criador do universo, poder entrar em contato com a gente, ele se fez homem. Ele desceu, baixou, saiu da glória do Rei eterno, Criador de todas as coisas, para poder se aproximar da gente e nos amar de uma forma extraordinária. Que bênção, não é? Essa é a mensagem de Deus para todas as pessoas. Por isso, irmãos, que nós, como cristãos, devemos aproveitar esse momento. São momentos únicos na vida da gente. A Bíblia diz que Deus está no meio do seu povo. O próprio Jesus Cristo declarou isso para os seus discípulos: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Cristo está aqui agora. Isso baseado na sua própria palavra, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez alusão à palavra, que nós devemos confiar na palavra. Quando a gente fala qualquer coisa sem saber, sem entender, a gente erra. Por isso Jesus Cristo falou: errais em não conhecer a Bíblia, as Escrituras, a palavra, porque nela você encontra a vida eterna. Precisamos entender isso. E esta noite nós precisamos saber o que Deus quer para nós, que nós aprendamos. Eu posso entender que Deus me deu uma mensagem para vocês. Eu estava preocupado: Senhor, o que é que eu devo pregar domingo? Porque pastor não prega o que quer. Ele pede a Deus e Deus dá a mensagem a gente. E eu fiquei preocupado depois da quarta-feira que nós fizemos o culto aqui. Eu disse: domingo, Senhor, o que o Senhor quer que eu pregue? E eu fiquei olhando textos bíblicos e parece que a Bíblia toda não tinha o que Deus queria que eu pregasse. Eu fechei a Bíblia e saí. Na quinta-feira de manhã eu vim para a igreja. E eu cheguei ali na porta da igreja, eu parei meu carrinho, que estava o irmão Ivonaldo, irmão Luciano e um outro irmão, não lembro no momento. E tinha um cidadão que eu nunca tinha visto. Ele estava com uma gaiola com um passarinho. E eu percebi que ele estava a uma certa distância, mas ele queria se aproximar da gente. E nós estávamos conversando em 3. E ele por ali olhando para a gente assim, com a gaiolinha aqui, com um passarinho dentro. E eu olhei e percebi, disse: você já é evangélico? Aí ele se aproxima com alegria, disse: sou, pastor, evangélico, pela misericórdia de Deus. E de um momento para outro aquele homem começou a falar
com tanta alegria, com tanta satisfação da vida dele. Senhor, eu era um homem mau, perdido, eu era uma pessoa que criava muitos problemas, eu quase que cheguei a ser preso, eu era um problema ambulante. Quando eu encontrei Jesus Cristo, Cristo mudou a minha vida, e ele começou e não queria parar de falar, e depois Deus disse: está aí a mensagem. Está aí a mensagem para o próximo domingo: sensibilidade espiritual. Nós precisamos entender que Deus quer que nós tenhamos conhecimento da sua palavra, do que Ele quer para a igreja, como é que você deve se comportar, com quem você deve viver, como é que você deve viver. Deus quer que a gente tenha uma vida diferenciada nesse mundo, e para isso Ele não quer que a gente seja meros assistentes de um culto, alguém que senta numa igreja simplesmente e assiste um culto. E muitas vezes eu vejo pessoas na igreja que não estão prestando atenção, que não louva a Deus, que não presta atenção à palavra de Deus. Ao invés de ele estar cultuando a Deus, ele está na internet, dentro da igreja, com o celular, está preocupado com alguma coisa, está pensando em alguma coisa, se desliga completamente do que você veio fazer aqui nessa noite. O que é que você veio fazer aqui nessa noite? Eu acredito que cada um de vocês estavam desejosos de estar aqui na comunhão dos filhos de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para cantar louvores a Deus. E isso é sensibilidade espiritual. Existem algumas pessoas que são a palavra de Deus. Eles escutam, é como se não escutasse. É aquelas pessoas que ouvem, e daí, pastor? Vai embora do mesmo jeito que entrou. Não aconteceu nada. Embora esteja numa igreja louvando e cultuando, é como se não estivesse. Você já percebeu um casamento falido como é que é? Um casamento que os dois não têm mais prazer de se amarem, de dizer para o outro: olha, eu te amo, olha, eu sou feliz em ter casado com você. Não ficam os dois dentro de casa, calados. Senta numa mesa para comer, calados. Troca muito mal um boa noite. Está faltando alguma coisa, ela dá uma listinha para ele vai no supermercado comprar, porque não tem diálogo. Um casamento falido. Estão juntos, não sei nem porquê, não sei para quê. Assim são certos crentes que vêm para a igreja, não sei porquê, não sei para quê. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus, com o Criador. E o que Deus mais quer, gente, é que a gente se aproxime dele. O que Deus mais quer é que a gente escutemos a palavra dele, porque ele tem propósito de vida para cada um de vocês nessa noite. E a palavra de Deus diz aqui, em Mateus capítulo 17, eu gostaria que vocês abrissem, e se o irmão Tiago puder colocar no telão, seria interessante. Mateus capítulo 17, versículos. Vamos ler apenas o versículo 20. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 20. Já está no telão, quem não achou pode acompanhar, tá bom? Diz assim: respondeu Jesus. Talvez não seja a tradução igual, mas o sentido é igual. Respondeu Jesus: por causa da vossa fé. Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para colar, e ele passará. Porque nada é impossível para quem, gente?
para Deus? Há alguma coisa difícil para Deus? Não há. Se a gente isolar esse versículo, irmão, e se a gente só ficar aqui, talvez a gente não entenda alguma coisa. Esse versículo faz parte de um texto que fala que um jovem estava endemoniado. E ele precisava da ajuda, ele precisava que alguém pudesse ajudá-lo, fazer alguma coisa por ele. E ele vai a Jesus. O pai do garoto é quem conduz ele. Porque o estado que ele se encontrava era um estado que não dava nem para ele sair só. A Bíblia diz que ele era lunático. Uma pessoa lunática é aquela pessoa que vive de acordo com a função da lua. Um cara aluado, maluco. As pessoas que tinham espírito de demônios eram tratadas como pessoas aluadas, sem conseguir raciocinar bem, um louco. Então o pai traz esse garoto até Jesus, e quando ele chega ali, Jesus diz para ele: o que é que queres que eu faça? O pai dele disse: Jesus, o meu filho está com um problema sério, ele é lunático, e ele às vezes faz coisa lá em casa que a gente fica querendo ajudar, mas a gente não espera. Ele é muito rápido, ele se joga no fogo. E às vezes ele se joga no fogo e vai e se joga na água. E fica aquela situação, a gente não consegue mais dormir, a gente não consegue mais trabalhar, a gente não consegue mais fazer nada por causa desse meu filho. Me ajuda, por favor. Eu trouxe ele para os teus discípulos, e os teus discípulos não conseguiam tirar o demônio dele. Jesus fica indignado com aquela situação. Como é que é? Vocês trouxeram ele para os meus discípulos e os discípulos não conseguiram resolver? Sim, Jesus, os teus discípulos não conseguiram resolver o problema do meu filho. Jesus trata assim, fica indignado e diz: ó raça, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Em outras palavras, Cristo ia ter que ir embora desse mundo. Como ficaria a igreja quando alguém tivesse possesso, ou quando uma família pedisse a alguém da igreja para tirar um demônio, ajudar uma pessoa, porque a medicina não pode fazer nada, só Deus que faz? Como ficaria no dia que Cristo foi embora desse mundo? Ele estava pensando assim: até quando eu vou estar com vocês? Ele chama o pai do garoto, e ele exorciza o garoto, e o garoto fica bom. E Jesus Cristo disse para os seus discípulos em particular, determinado local, ele disse: Jesus, por que é que a gente não conseguiu tirar o demônio dele? Se o Senhor está com a gente, se o Senhor deu até autoridade a gente, o que foi que aconteceu? Jesus Cristo disse: a questão toda é que essa casta de demônio só se tira com oração e jejum. Por acaso Jesus Cristo estava pregando o jejum? Claro que não. Eles eram judeus. Os judeus viviam debaixo da prática do jejum. O jejum naquela época era um quebrantamento, era afligir a alma, para poder se sentir necessitado e carente. E aí ele orava. Era uma sensibilidade espiritual que precisava, porque muitas vezes nós, como vamos orar para Deus, como vamos pedir alguma coisa a Deus, nós somos prepotentes. Queremos que Deus faça aquilo que a gente quer e não aquilo que Ele quer. E Jesus Cristo ensinou que a prática da oração está debaixo da vontade de Deus. Ele diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome. E ele diz: quando vocês orarem, não faça como as pessoas que oram, que repetem e não acontece nada. Mas quando vocês orarem, dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade. Quando você for orar para Deus, você não tem que estabelecer o que você acha, nem pedir tudo aquilo que você acha que Deus vai lhe dar. Você diz: Senhor, segundo a tua vontade eu quero te pedir isso. Porque ninguém melhor do que Deus
para saber das nossas necessidades. Cristo estava dizendo: olha, sabe qual é o problema de vocês? É a arrogância. Arrogância espiritual. É vocês querer que aconteça no tempo de vocês, do jeito de vocês. Vocês precisam se quebrantar. A palavra jejuar era se quebrantar, afligir a alma, para poder ter sensibilidade espiritual para alcançar alguma coisa de Deus. Você já notou que quando você vai orar, muitas vezes a gente não ora, a gente passa um recado. Às vezes é tão curta a nossa oração que eu não sei se Deus ouve. É como aquela mulher que diz: pastor, minha oração não sobe mais. Eu não sei o que é que está acontecendo. Eu preciso conversar com o Senhor para saber por que é que Deus não atende minha oração. A minha oração não passa do teto. Você já percebeu que tem muitos crentes que não conseguem orar? Ele começa a pronunciar algumas palavras, mas ele não consegue orar. Orar tem que ter conexão, e para ter conexão com Deus é necessário que você desça, se humilhe, vá lá para o pó, para o chão, para que você possa sentir o peso do pecado que você cometeu. Que tipo de pessoa você é, o que você anda fazendo, o que você anda pensando. Ele disse: o jejum é quebrantamento, o jejum é um meio de constranger a alma. Não é só deixar de comer. Tem pessoas que acham que se deixar de comer durante meio-dia, eu vou fazer jejum de meio-dia. Não existe jejum de meio-dia na Bíblia. O mínimo que tem é um dia todo. Passa 24 horas para comer, para ver o que é que acontece com você. Você fica triste. Você já notou quando você vai fazer um exame de sangue que tem que jejuar? Aí você diz ao médico, diz: olha, só pode comer até 10 horas da noite. 10 horas para lá você não pode comer. Aí você vai 10 horas da noite, enche a pança, né? Eu só posso comer amanhã, agora, depois do exame, talvez de 11 horas do dia. E quando você vai fazer um exame, você chega lá no médico, você olha logo para a bolachinha, o café que tem lá, porque toda clínica tem, né? Aí você chega de manhã, olha logo ali a bolachinha, creme crack, e você começa a se afligir, porque você está com desejo de comer. O seu corpo pede. E você fica ali um determinado tempo, e o médico muitas vezes só atende você de 10 horas. E você fica ali sofrendo. Imagina 24 horas sem comer. Os nossos desejos, as nossas vontades são afligidas, são sofridas. Afligimento da alma. O que é alma, gente? Quando a gente fala de alma, a gente fala, sabe de quê? 5 sentidos: visão, audição, paladar, tato e audição. Isso é alma. É os sentidos da gente. É aquilo que vem através da percepção. Afligir o seu gosto. Você tem vontade de comer, não come. Você quer ouvir, não escuta. Você começa a se afligir. Eu estou com um problema de audição. Eu perdi 30%. E isso tem me afligido. As pessoas, pastor, dizem: hein? Parece a mais velha da Praça é Nossa. Mas pastor, dia de haver, eu fico com vergonha. Tem vezes que eu digo: tá bom, eu não entendi o que você falou. Isso está me afligindo. Os sentidos da gente são afligidos quando a gente perde. A palavra jejum é aflição, é penitência, é sofrimento. Você já notou que quando alguém ia para a igreja católica na antiguidade, que se confessava no confeccionário, e o padre dizia: você vai ter que ficar em cima de milhos ali de joelho durante 3 horas por dia? Penitência, sofrimento. O jejum é sofrimento, não é só deixar de comer. Quando você está em sofrimento, em tristeza, em amargura, aí vem a vontade de orar, de agradecer, de pedir, de louvar a Deus. O jejum foi dado por isso, quando Cristo disse: está vendo essa casta de demônio? Você só tira se você se afligir.
Se você tiver arrependimento profundo no coração, não é só deixar de comer não. Tem muita gente que acha que deixa de comer e resolve o problema. Tem muita gente deixando de comer e não resolve nada. É por isso que eu não prego jejum. Porque o jejum na Bíblia, no Novo Testamento, é substituído pelo arrependimento, contrição. Arrependimento é sofrer pelo que fez. E a Bíblia diz que no Novo Testamento, Jesus disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Não precisa de jejum, precisa arrependimento, que é a mesma coisa de afligir a alma pelo pecado que cometeu. Eu posso entender que sensibilidade espiritual, irmãos, é um arrependimento profundo. Quando os judeus entenderam que tinha matado Jesus, o Criador do universo, eles aguardavam Jesus vir, eles aguardavam o reino de Deus, era o que mais se falava em toda a esquina da rua, se falava em reino de Deus, em reino de Deus. Cristo desce do céu, se desce da sua majestade, fala com o povo, e eles não entenderam que o Messias estava ali no meio deles. Ao contrário, eles levaram Jesus a ser crucificado. Solta Barrabás e crucifica Jesus, solta Barrabás. Cristo é crucificado e eles não estão nem aí. E a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce e dá o poder, a mensagem de Deus é pregada de uma forma tão extraordinária pelo apóstolo Pedro, que eles caem em si. No capítulo 2, versículo 37, diz: e eles entenderam a palavra e compungiram-se em seus corações. Sabe o que quer dizer a palavra compungir? Sentir profundamente o que fez. Eles disseram: matamos o Filho de Deus. Vieram entender isso lá no dia de Pentecostes. Matamos o Cristo, aquele que a gente esperou tantos anos. Chega para os apóstolos e diz: tem jeito para a gente? Olha só, ainda tem saída para a gente. Deus vai perdoar a gente. Matamos o Messias. Pedro toma a palavra e diz: arrependei-vos, arrependei-vos cada um de vós, seja batizado no nome de Cristo para perdão dos pecados, e vocês receberão o Espírito Santo. A palavra sensibilidade espiritual é você entender o que Deus está falando, é você estar aqui nessa noite não porque está, mas porque você precisa de ter uma conexão com Deus. Sabe qual é o nosso problema? São as montanhas que a gente não consegue tirar. Jesus Cristo disse: se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, da semente da mostarda, é a menor de todas as sementes, você transporta esse monte daqui para o outro lado. Porque para Deus não há nada impossível. O que é que Cristo quer dizer? Eu estava lendo uma história de um garoto que ele estava aborrecido, porque ele morava num local, na praia, e o local que ele morava tinha uma montanha, e a montanha, ele não podia ver o outro lado que era o mar. E ele vai para a mamãe dele e diz: mamãe, eu estou tão aborrecido. A mãe dele disse: mas por quê? Ele disse: porque eu não consigo ver o mar. Essa montanha, todo dia que eu acordo, está aqui perto da minha janela. Eu queria tanto, mamãe, que acordar e ver o mar, os barquinhos chegando, as gaivotas voando, aquela areia branca, o rugir das ondas do mar. A mãe dele chamou ele, botou na cabeça e disse, uma mãozinha na cabeça dele, disse: meu filho, Jesus falou muito que se a gente orasse com fé, a gente podia transportar as montanhas de um lado para outro. A criança ficou confusa, disse: pode? Essa montanha sair daí. E ele foi para o quarto. Quando chegou lá, ficou 2, 3 dias pensando, sabe, no que a mãe falou. Mas ele estava tão desejoso que aquela montanha saísse dali, que ele disse: eu vou pedir. E começou a orar e pedir a Deus para Deus tirar a montanha. Mas ele orou mesmo com fé. Aí foi dormir. Quando foi de manhã bem cedinho, ele se acorda. Aí ele lembra
que orou para Deus tirar a montanha. Ele dá um pulo da cama, vai para a janela. Quando abre a janela, a montanha está lá, no mesmo lugar, indiferente. Ele fecha a cara e vai tomar café de manhã. E a mãe dele disse: mas por que você está tão triste? Ele disse: porque Deus não escuta a minha oração. E o que foi que você pediu a Deus? Eu pedi para ele tirar aquela montanha, porque veta, obstrui a visão do que eu quero ver. E a mãe dele disse: meu filho, as montanhas que Deus tira não é essas montanhas. Por que Deus tiraria essa montanha daí? Talvez algumas pessoas gostem da montanha e ele não ia fazer o seu capricho e prejudicar os outros. As montanhas é aquela que tapa a nossa visão espiritual, que a gente não consegue ver. A insensibilidade cristã, a ignorância. Você já notou que a ignorância leva as pessoas até para o inferno, que ele não consegue ver? Está arraigado numa religião, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele não consegue enxergar, porque a montanha da insensibilidade, da ignorância, veta a visão dele. A visão da incredulidade é aquilo que você ouve falar aqui, nessa noite, extraindo da Bíblia, e você diz: e daí? Não muda nada, não acontece nada, você continua igual. Isso é incredulidade, é não dar ouvido à palavra, é achar que tudo que a gente falou é mentira. As montanhas que atrapalham a nossa vida são essas montanhas. Nós precisamos entender que Jesus está censurando os seus discípulos por causa da incredulidade. A incredulidade era o ponto-chave que ele não conseguia. Cristo chamou eles de incrédulos e perversos. Mas como é que alguém ia chamar os discípulos de Cristo, o próprio discípulo, de incrédulo? Porque ele não conseguia fazer, ele não conseguia mudar. E quem não consegue é porque não crê. E quem não crê não acontece. Se você não crê que Jesus veio a esse mundo para te salvar, você vai para o inferno. Você ou crê ou não crê. Se você crê, você toma uma atitude, porque a fé é atitude. Se eu disser para você: olha, eu quero dar esse carro que eu tenho a você, você quer? Você quer esse carro? Ele está velhinho, mas está bonzinho. Aí você diz: pastor, eu quero. O que foi que aconteceu? Se você dizer: pastor, eu quero, o que foi que aconteceu? Nada. Mas se você se levantar e dizer: eu vim buscar, aconteceu alguma coisa? Eu vou ter que dar, porque eu prometi. Essa é a fé que Cristo prega, que a Bíblia prega. É atitude, é você se levantar, é você ir buscar, é sensibilidade espiritual. Eles não creram que Jesus, que Deus podia fazer um milagre ali, podia curar aquele moço. Os discípulos ficaram ali, e Cristo estava indignado com aquilo. Até quando eu vou estar com vocês? Eu vou ter que ir embora desse mundo, e como é que vai ser depois? Gente, jamais alguém chega a Deus sem o quebrantamento espiritual. Deus só trabalha no coração quebrantado. A Bíblia diz que o moço que saiu de casa e diz: pai, me dá a parte dos bens que me toca, eu quero zarpar, eu quero ir embora, aqui não dá mais para mim. O pai vai, pega a metade dos bens e dá para o filho, diz: está aqui o que é teu, e ele vai embora, e ele lá gasta dinheiro com as prostitutas e com festa, e chega o momento dele gastar tudo, e naquele país que ele estava muita fome, e a Bíblia faz uma narrativa dos fatos de que aquele moço começou a sofrer. Aí ele disse: poxa vida, que ponto eu cheguei. Constrangimento. Aonde eu cheguei? A Bíblia diz que ele queria comer e não tinha. Como ele foi trabalhar numa fazenda, ele botava comida para os porcos, e ele tinha vontade de comer a comida dos porcos. Que ponto eu cheguei?
Aí a Bíblia diz que ele diz: poxa, eu vou voltar para a casa de meu pai, porque na casa do meu pai tem pão em abundância, meu pai é fazendeiro, os empregados dele não falta nada, os empregados, eu vou voltar. Aí a Bíblia diz que ele volta, levanta e volta, toma uma decisão. Aí ele vinha pelo caminho dizendo, sabe o quê? Quando eu chegar lá, eu vou dizer uma coisa a meu pai. Olha o que é constrangimento espiritual, arrependimento profundo. Eu vou dizer: papai, me receba apenas como um empregado seu, porque eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu sou um crápula. O que eu fiz, filho não faz com um pai. Mas me receba como se fosse um empregado. Não quero que você me trate como filho, mas porque empregado eu tenho que comer, eu estou com fome. Isso era arrependimento, constrangimento profundo. E a Bíblia diz que o pai esperava ele. Quando ele apareceu no caminho, o pai desce, atravessa uma rua, correndo para encontrar o filho e abraçar. Porque Deus é assim com a gente. Muitas vezes a gente vai para o mundo, faz tudo que não deve, mas quando a gente volta, Deus está sempre de braço aberto, esperando a gente. Mas tem que ter arrependimento profundo, senão volta para a igreja e daqui a uns dias sai de novo, porque não houve arrependimento profundo, sensibilidade espiritual. As pessoas visitam a igreja, vai para uma igreja e não acontece nada, ora e não acontece nada, canta aí, não acontece nada, não cai uma lágrima, se espremer não cai nada, não sai nada. Onde está a sua sensibilidade espiritual? Deus só trabalha no coração quebrantado. Olha para você. Você acha que você precisa ter um encontro com Cristo? Você acha? Então vai lá, chega lá no teu quarto, se ajoelha, você e ele somente, e diz: meu pai, eu não sei nem se eu posso chamar o Senhor de meu pai, mas eu quero dizer uma coisa: passei a vida toda fazendo coisa errada, mas chegou o momento que eu preciso mudar. O Senhor me recebe como um filho seu? Eu tenho coisas na minha vida que eu quero mudar e não consigo, mas o Senhor pode fazer com que eu mude. Me ajude a mudar. Eu quero ser diferente a partir de hoje. Começa a falar isso para Deus lá no fundo do teu coração, num lugarzinho só você e Ele, para você ver o que vai acontecer com você. Você vai sentir alegria. Deus se faz presente na sua vida. Não é apenas eu quero ser crente, não. Isso não resolve nada, não. Tem muita gente que levantou a mão e foi embora do mesmo jeito. Tem que haver contrição, arrependimento, constrangimento na alma. Eu sou uma porcaria de gente. Eu preciso mudar, mas não consigo. Mas o Senhor pode me mudar, porque a Bíblia diz: para Deus não há nada impossível. É isso que Deus quer. Venha para a igreja, mas venha com o coração quebrantado. Cante um hino, mas cante com o coração quebrantado. Ore a Deus, mas ore com o coração quebrantado, e a tua vida vai mudar. Mas a gente vive feito religioso. Marca ponto na igreja, marca ponto para orar. Já notou que a gente se acostuma a orar? Mas se acostuma a gente a orar. Quando chega na hora do almoço, na hora do café, ora fulano, nosso Senhor Deus, que ora tão rápido, porque o pensamento está mais no pedaço de carne de quem orar. Aí você está mais ligado na canjica, na pamonha, do que na oração. Você não tem conexão, porque a tua mente não consegue. Gente, você não está orando. A palavra orar é conversar com Deus. Amém? A palavra orar é conversar. Você tem orado? Ou tem pronunciado algumas palavras? Alguém chega às vezes na hora do almoço: vai orar, pastor? Vamos orar. Vamos. Ó Senhor Deus que está no céu. Me desculpe, eu acho que tem pessoas que oram,
Mas eu acho que 10% das pessoas que vão orar para comer não oram, diz algumas coisas. Oração é uma coisa tão suprema. Oração é um diálogo com Deus. Oração é falar e ser recebido. Oração é uma conexão. Às vezes você tem um celular e comprou até caro. Tem celular de 8 mil reais. Mas se não tiver bateria, para que serve? Para que serve? Para nada. Você pode ser uma pessoa boa, decente, respeitadora, mas se a tua bateria estiver descarregada com Deus, você ora, mas não ora. Deu para entender? É apenas algumas palavras. É feito peixe no aquário. Nós precisamos orar. Eu quero chamar você que está nos visitando nessa noite. Você quer ser um salvo? Você quer entregar a sua vida para Cristo? Você quer que realmente Ele mude a sua vida? Vai lá, você e Ele somente. Mas não comece com arrogância não, que Deus não gosta de arrogantes. Deus não gosta. Chega lá e te humilha. Senhor, eu sei que eu sou um pecador. Se eu for somar as coisas erradas que eu fiz, dá um caderno inteiro. Dá para o Senhor me perdoar? Eu não quero mais fazer isso. Começa a falar com Deus assim, olha. É uma conversa. Eu garanto a você, depois de 5, 6 minutos, quando começa a entrar as suas palavras, aquela conexão, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida de uma maneira tão extraordinária que você começa a sentir alegria. Vai enchendo seu coração, porque Deus prometeu: arrependei-vos, seja batizado no nome de Cristo para perdão dos pecados e recebe o Espírito Santo. No momento que você se arrepende e entrega a vida para Deus, você recebe o Espírito Santo. É uma promessa de Deus, não é de pastor. É uma promessa da palavra. Está em Efésios capítulo 1, versículo 13. Tendo ouvido a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, você é selado com o Espírito Santo de Deus. É uma promessa de Deus. Você quer ter uma vida diferenciada? Eu sei que tem crentes aqui que já tentou mudar e não conseguiu. Já entrou na igreja e já saiu. Não consegue, nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Você vai ficar velho dentro da igreja e você não consegue. Você é religioso. Você vem à igreja e quando quer, você não é crente. Pessoas redimidas, eles sentem prazer de louvar a Deus. Eles sentem prazer de vir para a igreja. Eles sentem prazer de obedecer a Deus. Você entendeu? Sensibilidade espiritual. Deus quer fazer um milagre na tua vida nessa noite. Deus quer mudar a tua vida nessa noite. Mas não depende só dele. Depende de você. Começa a tirar as montanhas que estão atrapalhando. Que está empatando, que está vetando, que está obstruindo a tua visão, a tua conexão com Deus. Tira isso aí. E você vai ser tremendamente abençoado. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Gostaria de convidar o grupo de louvor. Eu gostaria que cantasse Pai, abra o meu coração. Sentir pelas almas paixão. Quero trabalhar e cumprir
ser